Olá pessoal, então dando sequência aqui ao módulo 3 e as aulas finais do curso Investidor de Alta Performance, com a aula de hoje sobre o custo de capital próprio utilizando o CAPM para fazer esse cálculo. Novamente, se você quiser dar o seu voto, obviamente se você gosta do conteúdo do canal e quiser dar o seu voto na categoria influenciador de economia e negócios, eu estou lá concorrendo ao prêmio IBEST 2024. Você pode dar o seu voto todos os dias até o dia 7 de junho para eleger primeiramente nessa primeira fase o top 20 da categoria. Ok? O curso total tem 73 aulas, vão ser postadas aqui no total de 20, que é a estrutura do curso. Caso você queira se aprofundar para as aulas mais técnicas, é só acessar aqui o link que está na descrição do vídeo. Uma boa aula! Então, o famoso CAPM é uma sigla para Capital Asset Pricing Model, ou modelo de precificação de ativos. Parte do pressuposto que o retorno exigido por um investidor quando aplica em qualquer ativo de risco é a rentabilidade de um investimento com risco próximo de zero, mais um prêmio pelo risco incorrido. Tá? Isso está na fórmula, que eu vou explicar, né? Quanto maior o risco, maior o retorno exigido. Isso aí é uma máxima que a gente já está careca de saber, né? E a taxa de desconto vai ser o retorno exigido. Então, novamente, o risco do negócio é o custo de capital. O custo de capital é o retorno exigido. Então, aquela taxa de desconto que eu uso na fórmula de precificação do valor da ação é a taxa de desconto, é o retorno exigido, é o custo de capital, é o risco, é tudo a mesma coisa. Então, a fórmula diz o seguinte, ó, o retorno de um ativo tem que ser o retorno livre de risco mais o beta do ativo vezes o retorno de mercado menos o retorno livre de risco. Vamos esmiuçar essa fórmula, né? O custo de capital próprio equivale ao retorno esperado do modelo CAPM. Então, já aprendemos aqui que a gente vai calcular o custo de capital próprio por esse modelo do CAPM, tá? Então, aqui de novo, né? A mesma fórmula. Esse tracinho aqui só quer dizer retorno esperado, né? O retorno esperado de um ativo é igual ao retorno livre de risco mais o beta do ativo vezes o retorno esperado do mercado menos o retorno livre de risco. Olha que simples, não é uma fórmula complicada. Vamos esmiuçar ela. Concorda que o retorno de mercado menos o retorno livre de risco é o prêmio de risco da carteira de mercado? Considere que o retorno de mercado aqui é o índice Bovespa. Então eu vou olhar aqui uma série de 10 anos. Então eu olho ali uma série estatística de 10 anos de retorno de Bovespa e passo a considerar aquilo como retorno de mercado. O retorno que eu espero nos próximos 10 anos. Eu olho para o passado e espero para o futuro, né? Então, eu vou dar um exemplo, vou arredondar aqui para depois ficar mais simples, tá? Digamos que o retorno esperado aqui do mercado, que é o índice Bovespa, é de 15,5%. Então, o retorno de mercado vai me dar 15,5%. O retorno livre de risco é o mesmo cara que está aqui, é o que está aqui. A gente considera que o retorno livre de risco, só para efeito didático aqui, o retorno aqui da taxa Selic, né, do CDI. Né, é o dinheiro que você coloca lá no Fundeí, que tem 95% de título público, e a gente já aprendeu que do Tesouro Nacional é considerado livre de risco pelo simples motivo que o governo imprime dinheiro. Então, no limite, ele vai te dar o calote por quê? Se ele tem uma máquina de imprimir dinheiro. Então, por isso é considerado livre de risco, tá? E quando a gente fala ativo livre de risco, está falando risco de crédito, né? Risco de crédito é risco de tomar o calote. Então, às vezes as pessoas não entendem, é bastante simples de entender, né? Por que que o governo vai deixar de te pagar uma LTN, uma LFT ou uma NTNB se ele tem o poder de imprimir dinheiro? No limite, ele vai imprimir dinheiro e vai te pagar. Óbvio que tem as consequências aí, os efeitos colaterais da inflação, né? Existe o calote de inflação que ele vai te pagar, mas o dinheiro não vai valer a mesma coisa, tá? Mas, para efeito didático, vamos considerar aqui que o retorno de risco é a taxa Selic, 5,5%. Então, ó, o retorno que eu quero desse ativo, vamos olhar aqui para qualquer ação de qualquer empresa. Ó, eu vou comprar essa ação. O que eu exijo? Eu exijo e espero de retorno dessa ação. O que eu já tenho, meu dinheiro está lá no Fundeí, que é tudo do Tesouro. Então eu já tenho livre de risco 5,5%. O que eu vou querer a mais do que isso? É o prêmio de risco do ativo, né? Então, para investir nessa ação, eu quero que eu já tenho livre de risco, 5,5%, mais um prêmio de risco desse ativo, que é calculado dessa forma, né? Então, o retorno de mercado, digamos que no nosso exemplo, o índice Bovespa deu, eu espero que 15,5%, menos o que eu já tenho livre de risco, que é 5,5%. 15,5% menos 5,5% vai dar 10%, que é o prêmio de risco da carteira de mercado. Então, ó, se fosse só a carteira de mercado sem o ativo, eu estou dizendo o seguinte, ó,
o ativo livre de risco eu já tenho, 5,5%. O que eu quero para investir nesse ativo? Se não tivesse... Digamos que eu esteja comprando o índice Bovespa, né? Esquece o beta aqui, só para efeito de aprendizado. Então eu já tenho 5,5%. Vou comprar um fundo de índice Bovespa. O que eu quero? O prêmio de risco dessa carteira de mercado, do Bovespa. Que eu espero 15,5% dela, do índice Bovespa. Menos os 5,5% que eu já tenho livre de risco, vai dar 10%. Então o prêmio de risco é 10%. 10% mais os 5% seria o 15,5%. Né? Não, mas eu tenho um ativo, estou comprando uma ação. Lembra do beta? Digamos, nosso exemplo é o beta é 1,2. Esse ativo é 20% mais arriscado que a carteira de mercado. Então o beta vai ser 1,2, está em fator, né? Então aqui, ó, novamente a conta. Então, o retorno que eu espero dessa ação vai ser os 5,5 que eu já tenho livre de risco, tranquilinho lá no fundo DI, mais o prêmio de risco do ativo. Então, se o beta do ativo é 1,2, vai ser 1,2 vezes 10, né? 15,5 menos 5,5 vai dar 10%, que é o prêmio de risco do mercado. 1,2 vezes 10 vai dar 12, não é isso? 20% a mais do que 10%. Então, ó, o que eu exijo de retorno nesse ativo? Que é o custo de capital próprio. 5,5% que eu já tenho, mais o prêmio do ativo, que eu vou calcular o seguinte. O ativo é 20% mais arriscado que o mercado, então o prêmio de risco do mercado é 10%, eu quero 12%. 1,2 vezes 10, 12. 12 mais meio, 17,5. Então, o custo de capital dessa empresa, o retorno exigido dessa empresa pelo acionista vai ser 17,5%. Tá? Novamente, 5,5 eu já tenho, quero 12 a mais para colocar nessa empresa. Não é isso? Então, o beta aqui vai definir o risco do ativo, tá? Ficou bem claro, né? Eu vou investir nessa ação. Bom, 5,5 eu já tenho lá tranquilo. Eu quero mais 12 nessa ação. O prêmio que eu quero para investir nessa ação é 12% a mais. 5,5 eu já tenho, 5,5 mais 12, 17,5. 17,5 é o que eu exijo de retorno dessa ação. E simples assim calcular o custo de capital próprio, tá? No Hands-on a gente vai pegar esses dados aqui, eu vou mostrar como eu calculo. Na realidade, a gente faz uns ajustes, porque todas essas teorias, como eu disse, têm um risco.